Nós vamos dar continuidade naquilo que nós começamos a compartilhar ontem, da sabedoria do Espírito, da importância da pessoa do Espírito Santo atuando individualmente na vida do crente e, como consequência, coletivamente na vida da igreja. Amém? Nós temos que entender uma coisa, muitas das vezes, nós queremos que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, atue coletivamente na igreja. Nós temos a expectativa de vir num culto e receber da parte de Deus um toque. De repente você tem dores, você tem alguns problemas, você quer ouvir uma palavra. Mas sabe de uma coisa, irmãos? O ministro, o pastor, aquele que está aqui pregando, ensinando a palavra de Deus, ele não é um adivinho, ele é um servo de Deus. E ele tem a incumbência de se render e se submeter ao Espírito Santo para trazer do céu a resposta para a sua vida. Só que tem uma coisa, nós temos essa expectativa que o pastor ou o ministro da palavra traga essa sabedoria do Espírito para a nossa vida, na igreja, no coletivo. Mas nós não nos preocupamos que também o mover do Espírito na igreja, ele depende do mover na sua vida pessoal, lá na sua casa, no seu dia a dia. Tem pessoas que não se dão a Deus a semana toda. Aí acha que no domingo vai cair um raio na sua cabeça, ou vai bater um interruptor e vai mudar tudo na sua vida. Não, irmão, não é assim. A verdade, você está aqui essa noite para receber instruções do céu, para você colocar em prática lá. Porque Tiago fala assim, que aquele que apenas é ouvinte da palavra e não praticante, ele se assemelha a um homem de ânimo dobre. É como alguém que contempla a sua face no espelho, sai e já esquece do seu próprio rosto. É alguém que é exposto à palavra, não a pratica e logo esquece a palavra. Você sabe quem são as pessoas que mais têm a palavra guardada no coração? Aqueles que praticam a palavra. O salmista Davi disse assim: a tua palavra eu guardei no meu coração para eu não pecar contra ti. Amém? Então vamos dar continuidade? Vamos abrir Atos 10, 42 ao 47. Vamos ler junto aqui? Atos capítulo 10, do 42 ao 47. Aqui, irmãos, nós estávamos falando ontem do batismo com o Espírito Santo e da importância do batismo com o Espírito Santo na igreja. É uma ordem de Jesus, é uma promessa de Jesus. Mateus 3 diz: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Atos 2, os apóstolos reunidos ali, depois de Jesus ter ressuscitado, Jesus ter soprado o Espírito Santo no espírito humano deles, Jesus em Atos 1:8 fala para eles permanecerem em Jerusalém para que recebessem o poder do Espírito Santo. Então ali em Atos 2, ao cumprir o dia de Pentecostes, o Espírito Santo entrou na casa e todos foram batizados com o Espírito Santo, sem exceção de nenhum discípulo, todos. Amém? Ontem nós tivemos um grupo de irmãos aqui que foram batizados com o Espírito Santo, amém? Glória a Deus. E eu creio que o Espírito Santo vai batizar mais alguns aqui hoje, amém? Porque é a palavra de Deus e é mandamento de Deus para que possamos ser cheios do Espírito Santo. E ontem compartilhamos o porquê devemos ser cheios do Espírito Santo. Porque o mundo aí fora está em trevas e nós temos a vida de Deus em nós e ela tem que emanar, tem que fluir como rios, amém? Então tá, aqui o contexto diz a respeito do apóstolo Pedro, depois daquele avivamento em Jerusalém, em Atos capítulo 2, depois do avivamento que teve em Samaria, quando Felipe o diácono evangeliza Samaria, os apóstolos Pedro e João vão em Samaria, oram por Samaria, e aí Pedro, depois de um tempo, estava na casa do curtidor, e ele tem uma visão do céu. Deus mostra uma visão para Pedro, cheio de animais impuros, e ele estava com fome, esperando a refeição ser pronta, mas ele estava orando e jejuando.
E quando aquela visão do lençol veio para Pedro, Deus falou assim, mata e come. Ele falou, não Deus, eu não posso comer coisa impura. Então Deus fala para ele, não chame de impuro o que eu purifiquei. Na verdade, Deus estava mexendo com Pedro, querendo trazer uma alegoria para Pedro, porque na verdade, um pouco mais para frente, o Espírito Santo fala assim, olha Pedro, na verdade esse lençol aí representa os gentios, que você como judeu considera impuro. Mas os gentios são preciosos para mim. Aí o Espírito fala para Pedro, ó, tem um homem chamado Cornélio, que ele tem orado diariamente e dado esmolas, e chegou até as minhas orações desse homem. Esse homem está clamando por salvação. Irmãos, a passagem diz que um anjo apareceu para Cornélio e falou assim, Cornélio, as suas orações chegaram até Deus. Era um centurião da guarda romana, Cornélio. Não era judeu, não era crente, não era da sinagoga, era um romano. Mas era um homem que a Bíblia diz que ele era temente a Deus. Assim como tem muita gente aí fora que você julga, mas são pessoas tementes a Deus, esperando você falar a mensagem do Evangelho para eles. Olha como é poderoso a nossa comissão, irmãos. O anjo não pregou para Cornélio. O anjo só falou assim, Deus manda te dizer que ele enviará um homem pelo nome de Pedro, e ele vai falar das coisas que você está buscando. Aí o anjo aparece para Pedro. Os anjos fazem conexão, né? Mas os anjos não pregam o Evangelho. Quem prega o Evangelho é você. Os anjos são poderosos, mas a eles não foi dada a ordem de pregar sobre Jesus. Quem prega sobre Jesus é eu e você. Olha que maravilhoso. Os anjos, a Bíblia fala que os anjos queriam anunciar, mas eles não podem. Mas Deus liberou eu e você para falar de Jesus para as pessoas. Aí, irmãos, o anjo teve que trabalhar com Pedro, porque Pedro era um cara muito judeu, né? Então Pedro não misturava com o gentio. Aí o anjo fala assim, vai chegar 2 homens e você acompanha eles, porque eu tenho uma obra para você, Pedro. Então Pedro chega na casa de Cornélio, né? Aqui em Atos 10, aí ele começa a pregar para Cornélio. Aqui nós estamos já na metade da mensagem de Pedro, na casa de Cornélio. E a Bíblia diz que Cornélio estava tão ansioso para ouvir a mensagem do Evangelho, que ele convidou a família inteira, e ele convidou os amigos. Ele fez um culto na casa dele. Aí tinha muita gente lá. Aí é o que a Bíblia diz, ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Verso 43. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê, recebe perdão dos pecados por meio do seu nome. 44. Enquanto Pedro ainda falava essas palavras, que palavras Pedro estava falando? Perdão de pecados, salvação. Essas eram as palavras do apóstolo Pedro. E aí a Bíblia diz, enquanto Pedro ainda falava essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre Cornélio. Foi sobre Cornélio que o Espírito Santo desceu? Só sobre Cornélio? É porque o coadjuvante, o protagonista da história é Cornélio. A família e os amigos são coadjuvantes. Mas quando Deus quer tocar a terra, Deus tem protagonistas? Não, Deus não faz acepção de pessoas. A exigência de Deus é que crê. Eu acredito que Cornélio ele já fez uma prévia. Ó, tá vindo um homem de Deus aí, hein? Ele vai trazer uma mensagem para nós, vocês ficam com o coração aberto. Cornélio gerou expectativa, e a Bíblia fala que todos eles creram na mensagem de Pedro, porque Pedro ainda estava no meio da mensagem. E eu falo para o Espírito Santo sempre, Espírito Santo, você tem total liberdade para interromper a qualquer momento a mensagem que eu estou pregando. Você pode tocar a igreja do jeito que você quiser, Espírito Santo. A igreja é de Jesus, não é nossa não. Se você quiser curar, o Espírito Santo não depende da minha pregação, ele é Deus. Ele usa a pregação, amém? Não estou falando que a pregação não é importante não, é uma ferramenta dada por Deus para que a palavra ilumine o seu coração e que enche o seu coração de fé.
a mensagem, a pregação, mas o Espírito Santo, ele não se limita às palavras do irmão Fabrício, ele não se limita à minha mensagem, ele é Deus, ele é livre para tocar vocês a hora que ele quiser. Agora você tem que querer, você tem que estar desejando isso. Eu não consigo discernir o seu coração nesse momento, mas Deus que conhece o coração do homem, Ele está vendo o seu coração exatamente agora. Qual a fome que você tem dele? Qual o anseio que você tem dele? E Ele vai te tocar de acordo com o seu anseio. Então a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Qual é a exigência para que as pessoas sejam tocadas pelo Espírito Santo? Elas precisam ouvir a mensagem. E você sabe qual é o trabalho do diabo contra a sua vida? Em primeiro lugar, roubar você de ouvir a mensagem. Já diz a parábola do semeador que há muita semente que cai na beira do caminho. É aquele que ouvindo não deixa cair no coração. Logo vem Satanás e arrebata a mensagem e rouba a mensagem. Você sabe por que o diabo quer roubar a mensagem? Você sabe por que o diabo quer te distrair? O diabo quer te enfadar quando você está ouvindo a mensagem? Você sabe por que a sua carne parece que começa a dar sono, canseira? É uma ação do inimigo, é uma opressão maligna, porque no momento que você está ouvindo a mensagem, é um momento de atividade espiritual, irmão. Porque o diabo sabe que a mensagem de Deus é uma semente poderosa, que se ela cai no teu coração, cria vida, cria liberdade, cria libertação, porque a Bíblia diz, e conhecereis a verdade te libertará. Então quando alguém ouve a mensagem pelo Espírito, ele está apto, ele está pronto a receber o poder de Deus. E seja lá o que você precisa, o Espírito Santo está pronto para operar na sua vida. Passa no vamos até o 47, irmão. Vamos lá. Versículo 45. Os crentes que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, ficaram admirados. Diga comigo, admirado. Quem ficou admirado? Os ímpios? Os crentes que eram de Jerusalém. Você sabe o que causou admiração nos irmãos da igreja de Jerusalém? Porque eles não acreditavam que os gentios estavam aptos a receber o dom do Espírito Santo. E aí é onde eu amo o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não se encaixa na caixinha do pastor Fabrício. O Espírito Santo não se encaixa na caixinha teóloga. O Espírito Santo não se encaixa numa denominação, porque o Espírito Santo, ele é além de todas essas coisas, ele é Deus. Ele criou tudo, ele rege tudo. Sem o Espírito Santo a igreja morre. Então eles ficaram admirados, porque eles falaram, uau, o Espírito Santo também vem na casa de gentil. Aquele dia, os irmãos que andaram com Jesus aprenderam um pouco mais sobre o Espírito Santo. E se eu fosse você, eu abri o coração para aprender um pouco mais sobre o Espírito Santo. Ei, há 20 anos eu estudo sobre o Espírito Santo, eu ainda preciso conhecer mais o Espírito Santo. Todos os dias eu entro no meu quarto pela manhã e falo, Espírito Santo, eu preciso te conhecer, porque Jesus falou que você vai me revelar Ele. Jesus disse, Ele vai me revelar, Ele vai mostrar para vocês o que eu recebi. O Espírito Santo veio para nos guiar toda a verdade. João 16, capítulo 16, verso 12. E aí eles ficaram admirados que o dom do Espírito Santo fosse derramado também sobre os gentios. Que dom é esse? Que dom é esse que foi derramado sobre os gentios? O que aconteceu em Atos capítulo 2, do verso 1 ao verso 4? Estavam todos reunidos. De repente veio um vento tempestuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados e apareceram línguas distribuídas. Pousou uma sobre cada um deles e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse.
Então diga comigo, esse dom é o dom de línguas. Eu vou provar para você que é o dom de línguas. Eu vou provar para você. Passa no próximo, irmão. Pois os ouviam falar em e exaltar a Deus. Então o que foi que os irmãos crentes viram que eles ficaram admirados? O que eles viram? Pedro pregando, vem o Espírito Santo, enche a casa. E o que eles ouviram os gentios falar? Línguas. Aí o que eles falam? Olha, eles também receberam o dom que nós também recebemos. Não fala os dons no plural. Não é os dons que está lá em 1 Coríntios capítulo 12. É o dom. É o dom que todo aquele que nasceu de novo está apto a receber. Todo aquele que creu em Cristo está apto a receber, independente se ele batizou nas águas ou não. Agora eu vou provar isso para você também. Agora, vai para o versículo 47. Olha o que Pedro diz. Pode alguém negar a água, impedindo que esses sejam batizados? Pedro faz uma pergunta. Irmãos, equipe apostólica de Jerusalém, alguém aqui quer se opor para que esses irmãos sejam batizados nas águas? Porque eles também receberam o dom do Espírito Santo igualzinho a nós. Pode alguém negar que eles sejam batizados? Pedro fala, eles receberam o Espírito Santo exatamente como nós. Aquele dia o Espírito Santo deu uma aula para Pedro. Pedro, eu não sigo as suas regras não, Pedro. Você segue as minhas regras. Eu estou disposto a qualquer coração sedento e faminto, desde que ele creia no sacrifício de Jesus Cristo. Não, porque a gente vai criando umas regras, né? Não é batizado nas águas, não pode ser batizado no Espírito Santo. Aqui quebrou o paradigma, irmão. Para falar a verdade, nem terminou o culto, o Espírito Santo já batizou os gentios. Pedro ainda estava no meio da pregação. Nem esperou fazer o apelo. Eu queria ver a cara de Pedro. Eu acho que Pedro ficou assim, ó. Amém, né? Glória a Deus. Senhor, eu nem terminei a mensagem, eu preparei de Jope até aqui, eu vim preparando a mensagem, eu falei, falta um monte de versículo, o Espírito Santo, tá bom, já falou o suficiente, deixa eu trabalhar. Agora Atos capítulo 11, verso 15 ao 17, irmãozinho. Atos 11, do 15 ao 17. Aí acontece uma situação inédita na igreja de Jerusalém, ou seja, gentios que não eram judeus receberam o evangelho e, para escândalo dos crentes de Jerusalém, foram batizados com o Espírito Santo. Aí ficou aquele negócio. E agora? Eles são romanos, eles não são circuncidados, eles não têm os costumes judaicos, como que vai fazer agora? Aí começaram a interrogar Pedro. O que aconteceu lá, Pedro? Você que é o apóstolo da igreja. Aí a Bíblia diz que Pedro começa a explicar para eles o que aconteceu. Olha aqui. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles como nós no princípio. Verso 16. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito. João batizou com água, mas vocês serão batizados com? Quem disse isso? O pastor Fabrício que escreveu o livro? Quem disse que seríamos batizados com o Espírito Santo? O mestre, que nós temos que seguir, obedecer todas as suas palavras, é mandamento. Jesus fala, nós obedecemos, irmão, nós não questiona não. Ele é o mestre, ele é o cabeça, ele é o rei, ele é antes de todas as coisas. Ele falou, está falado. A Bíblia diz que ele é o alfa e o ômega. Ele é o que era, ele é o que é e ele é o que há de vir. Bem-aventurado quem ouve as suas palavras e acredita. Aleluia. Passa para o verso 17.
Se pois Deus... Aí Pedro coloca os irmãos para pensar, né? Irmãos, o evangelho tem que ser pensado, tá? O que eu estou fazendo com vocês aqui bem devagarzinho? Porque não pode ir muito rápido, não tem irmão que engasga. É demais para mim. Temos que pensar a palavra. Temos que meditar, analisar quem está falando, quem falou, quem não falou. Foi Jesus, foi Pedro, foi Lucas. O que está escrito, o que fala o contexto, o que aconteceu. A Bíblia é um oceano para você navegar, irmão. Não é um versículozinho que você coloca de adesivo na porta da sua casa, não. A Bíblia é a palavra de Deus. Aí diz aqui, ó. Pois se Deus lhes deu o mesmo dom, de novo, a palavra dom. Qual é o dom que ele está falando? Vocês estão tímidos, para falar. Vamos junto. Qual é esse dom? Isso aí, irmão. Tá pegando, vai pegando. Que deu a nós quando cremos no Senhor Jesus Cristo. Quem era eu para pensar que podia me opor a Deus? Eu gosto dessa palavra de Pedro. Ele era amigo de Jesus, né? O pescador sábio. Pedro fala assim para os irmãos: olha, irmãos, eu sei que vocês pensam diferente, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. O Espírito Santo caiu sobre os gentios, batizou eles e deu um dom para eles. Quem sou eu para me opor a Deus? E quem é vocês? Não é bom se opor a Deus. Ao contrário, Deus nós nos rendemos. Deus nós nos submetemos. Amém? Isso é uma doutrina apostólica. Abre aí, irmãos. Atos 19:1. Agora é Paulo. Quantos aqui gostam de Paulo? Eu amo Paulo. Quando chegar no céu, eu quero dar um abraço naquele carequinha baixinho. Rapaz, você ajudou a nossa vida, hein? Rapaz, suas cartas ajudou, hein? Ele entrou em Deus, ele entrou num lugar em Deus e entendeu coisas em Deus que até hoje os teólogos estão fazendo debate para entender o que Paulo falou. Pensa se o homem era bruto, se o homem era amigo de Deus. Agora essa situação aqui é com Paulo, lá era Pedro, tá? Agora é Paulo. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos. Verso 2. E lhes perguntou. Esse aqui é uma chave. Pedro era o homem do Espírito Santo, era ou não era? Atos 2, ele pregou, 3.000 se converteram. No Atos capítulo 2, verso 37 até o 42, narra Pedro ministrando para aqueles homens, 3.000 homens. E ele fala: recebam o dom do Espírito Santo. E a Bíblia diz que 3.000 pessoas foi agregada na igreja e foram cheios do Espírito Santo. Depois Pedro e João descem para Samaria, porque Felipe evangelizou Samaria, as pessoas foram curadas, expulsou o demônio e foram batizados nas águas. Só não tinha recebido o Espírito Santo. A igreja de Jerusalém manda Pedro e João. A Bíblia fala que quando Pedro e João impõem as mãos... Por que eu chamei os irmãos aqui na frente ontem? Porque existe uma doutrina de Cristo que está no livro de Hebreus. O apóstolo Paulo fala: imposição de mãos. Quantos aqui acreditam que há poder quando um homem de Deus, uma mulher de Deus coloca a mão sobre a sua vida? Tem que ser homem de Deus, tá? Não é qualquer um não, viu, irmão? Eu não sou a favor de qualquer um sair colocando a mão nas vidas das pessoas, não. Primeiro ele tem que ter autorização de Deus, depois ele tem que ter autorização do presbitério da igreja. Mas é uma doutrina bíblica. Não é errado impor a mão não, irmão. Porque na imposição de mãos é um dom de Deus que é a transferência de poder, de milagre, unção. Paulo fala: eu queria repartir com vocês alguns dons. Como que Paulo repartia dons com a igreja? Impondo as mãos. Você quer ter dom para orar pelos enfermos e eles serem curados? Quantos aqui querem ser usados em cura? Então receba imposição de mãos. Alguém da parte de Deus vai ter essa unção e vai transferir para você. Quantos aqui querem orar para as pessoas receber o Espírito Santo e falar em línguas? Então eu vou orar por você, porque essa unção está sobre a minha vida. E pela imposição de mãos você vai ser habilitado. É assim a igreja de Deus. Deus faz assim para nós sermos humildes. Um se submetendo ao outro. Às vezes o irmão tem um dom que você não tem, então você tem que receber dele. Amém?
Deus faz isso para ninguém ficar orgulhoso. Sim, eu preciso daquilo que está na vida do pastor Pedro, e ele precisa daquilo que está na minha vida. Então isso nos faz um corpo só em Cristo. Deus deu um dom para ele e Deus me deu um dom. Para nós andarmos separados? Não, para nós bater no diabo junto. Porque quando eu junto o dom que está na minha vida com o dom que está na vida dele, com o dom que está na sua vida, o diabo fala, agora deu problema. Porque aí o corpo de Cristo se move na plenitude. Um homem sozinho, ele vai até um ponto. Agora, quando ele vai com a igreja, ele vai até o fim. Você sozinho, você vai caminhar alguns passos em Deus. Mas junto com a igreja, você vai até o fim. E Deus quer que você vá até o fim. Ninguém foi chamado para parar no meio do caminho. Aleluia! Aí o apóstolo Paulo pergunta, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Então aqui, nós entendemos que é uma doutrina apostólica. A igreja Maur é a missão apostólica, unidos, vamos lá, é o nome do ministério de vocês, é a identidade de vocês. Missão, vocês estão numa missão, amém? E essa missão, ela é o quê? Apostólica. Então, se nós estamos em uma missão apostólica, nós temos que estar debaixo dos fundamentos apostólicos, que é os fundamentos de Cristo. A Bíblia diz lá em Atos, que a igreja primitiva perseverava na doutrina dos... Então essa doutrina é dos... Porque eles receberam de Cristo. Então nós vamos passar por cima de uma doutrina apostólica? Nós vamos ignorar um fundamento da igreja? Não, porque ignorar essas coisas é fazer o negócio pela metade, é dar vantagem para o diabo. Tudo que o diabo quer é ignorância na igreja, irmão. Tudo que Satanás quer é que você seja um crente ignorante. Porque se você tem a sabedoria, a revelação de Deus, Satanás não te engana. Pelo contrário, você é alguém efetivo no corpo de Cristo. Você é alguém que Deus pode usar a qualquer momento. Você é uma bomba atômica para o inferno. Você é uma alegria para o céu. Então era uma doutrina. Creu, já tem que ser o quê? Quando crê, já recebe o Espírito Santo. Eu tive uma época que eu andava nas ruas evangelizando, e quando a pessoa falava assim para mim, não, eu já sou crente, aí eu já ia para a segunda etapa, porque a primeira pegada que você dá na pessoa é se ela já confessou Jesus e nasceu de novo, amém? Esse é o maior milagre, não existe outro milagre. Ei, você já nasceu de novo? Você já tem seu nome escrito no livro da vida? Eu saía perguntando para todo mundo. Aí quando eu encontrava um crente, falava, já sou crente, então vamos para o próximo. Você já recebeu o Espírito Santo, já fala em línguas? Rapaz, não, falaram isso aí não. Eu como não? Você creu quando? Quantos anos faz que você creu em Jesus Cristo? Já faz uns 5 anos que eu estou na igreja. 5 anos? E não foi cheio do Espírito Santo? Misericórdia, rapaz. Como que você está aguentando? Como que você suportou até agora a sua carne? Como que você suportou até agora as tentações do diabo sem a ajuda do Espírito Santo fluindo em você? Você é bom, hein? Aguentou até aqui sem o Espírito Santo? Aí o apóstolo Paulo pergunta, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam, não, nem sequer ouvimos falar que existe o Espírito Santo. Olha que ignorância. Próximo versículo 3. Então Paulo fica assustado, né? Ele fica assim, vocês são discípulos? E falam para mim que vocês nem sabem que o Espírito Santo existe? Aí Paulo pergunta, peraí, discípulo de quem? Quem que discipulou vocês? Olha lá, Então que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam ele. Verso 4. Paulo diz, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo para crer, que cresce naquele que viria depois dele, isso é, em Jesus. Verso 5. Ouvindo isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Verso 6. Quando Paulo fez o quê? De novo em posição de mãos, né?
Lá em Samaria, imposição de mãos. Lá em Cornélio, o Espírito Santo não esperou Pedro não. Pedro estava demorando demais. Já receberam sem imposição de mãos. Mas aqui, Paulo impõe as mãos. E o que a Bíblia diz que aconteceu quando Paulo impôs as mãos? Vamos ler junto? Veio sobre eles o Espírito Santo. E o que acontece quando o Espírito Santo vem no crente? Começaram Nós ministramos lá em Carangola na quarta e na quinta, e eu enfatizei isso para os irmãos, que eu vi que os irmãos têm uma movimentação profética, né? E eu falei, irmãos, não tem como profetizar se você não estiver cheio do Espírito Santo e você ter falado em línguas. Porque o orar em línguas e o profetizar são gêmeos, estão juntos. Não tem como separar o profetizado do falar em línguas. Ou seja, aquele que não fala em línguas, dificilmente, eu coloco à prova se essa pessoa tem a capacidade de profetizar pelo Espírito Santo. Talvez, pode dar uma profetada. Tem um monte de gente da profetada. Ih, tá cheio, irmão. Deus me falou. Deus está falando toda hora aí com um monte de gente. Mas muitas das vezes é fruto do próprio pensamento da pessoa, o engano do coração dela, ou muitos estão ouvindo até o inimigo. Agora, um crente cheio do Espírito Santo, um crente que fala em línguas, ele tem a capacidade dada pelo Espírito também de profetizar. Porque todas as vezes que você vê o Espírito Santo sendo derramado, os crentes falando em línguas, eles também profetizam. Lá em Cornélio, Pedro falou, nós ouvimos eles falarem em línguas e louvar a Deus profetizando, engrandecendo a Deus. Então essa aqui é uma doutrina apostólica. Paulo chega, já é discípulo, já recebeu o Espírito Santo? Não, então vamos resolver esse negócio agora. Você vê Paulo orando para eles serem curados? Você vê Paulo fazendo outra conversa com eles? Não, é sobre o Espírito Santo. Todos os apóstolos, eles pregavam a mensagem de Cristo, a mensagem da salvação e a mensagem do Espírito Santo. É uma doutrina apostólica. Agora vamos lá em 1 Coríntios. Abre aí, irmão. 1 Coríntios, do verso 1 ao 4. Você quer aprender um pouquinho mais? Eu tenho mais 2 versículos aqui. Vocês querem aprender um pouco mais? Sobre a dimensão do Espírito? Então vamos lá. 1 Coríntios, do 1 ao 4. Olha o que Paulo diz aqui, ó. Paulo, chamado para ser... Irmão, 1 Coríntios, capítulo 2, do 1 ao 4. Capítulo 2, do 1 ao 4. Olha o que Paulo diz. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui anunciar o mistério de Deus a vocês com superioridade e de discurso e de sabedoria. Grava bem essa palavra, mistério. Olha o que Paulo fala. Irmãos, quando eu fui ter com vocês para anunciar o mistério de Deus, eu não o fiz com prepotência, com palavras persuasivas. Vai no próximo versículo 2. Pois decidi não saber de nada enquanto estive entre vocês, exceto de Jesus Cristo e esse crucificado. Parem um pouquinho. Paulo está em Corinto, certo? Um lugar cheio de filósofos, um lugar cheio de pessoas intelectuais. Então o que Paulo fala? Quando eu estive entre vocês, eu não fiquei interessado em debater intelectualidade. Eu não quis nem saber de filosofia de vocês. A única coisa que eu quis saber é Jesus Cristo e esse crucificado. Verso 3. Foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Verso 4. Aqui está agora algo poderoso. A minha mensagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas e de sabedoria, mas em demonstração do... Quantos aqui querem ver demonstração do poder do Espírito? Mas nós queremos demonstração do poder do Espírito, mas nós não damos tempo para o Espírito. Nós achamos que as coisas de Deus é igual colocar um miojo lá na panela, em 3 minutos está pronto. Nós queremos ver demonstração de poder, mas nós estamos ainda duvidosos do poder do Espírito Santo. Então, por isso o ensino da palavra, por isso
Eu tenho feito igual Paulo falou assim: não vos canso de dizer as mesmas coisas. Porque para vocês, é sabedoria de Deus, é útil. Porque Paulo entendia que pela exposição da palavra é que as pessoas abriam o coração para receber as coisas do alto. Vamos lá no verso 9 agora, irmão. Você guardou bem a palavra mistério? Que eu falei para você, guarde essa palavra, mistério. Eu vou concluir, vamos lá. Olha o que Paulo diz agora no verso 9. Todavia, como está escrito, nem um olho viu, nem um ouvido ouviu, e o coração nenhum concebeu o que Deus preparou para aqueles que o amam. Segura aí. Quantos já ouviram esse versículo ou já leu? É o versículo mais falado dos irmãos, não é? Crente gosta de falar esse versículo. O irmão, o que seu olho nunca viu, o que o seu ouvido nunca ouviu, é o que Deus tem preparado. Mas as pessoas arremetem essa mensagem para quando nós chegarmos no céu. Você acha que é lá no céu que seu olho vai ver, ouvir, o seu coração vai sentir coisas que você nunca sentiu antes? Não. O apóstolo Paulo está falando de mistério, ele está falando de demonstração do poder e do Espírito, ele está falando de sabedoria celestial, não sabedoria natural. Aí ele vai um pouco mais adiante com a igreja de Coríntios e fala assim: olha, todavia está escrito, nem um olho viu, nem ouvido ouviu, não entrou no coração o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que ele preparou, verso 10. Deus, porém, o revelou a nós por meio do... Deus revelou. O que Deus revelou? Aquilo que você nunca viu, aquilo que você nunca ouviu, aquilo que nunca entrou no teu coração. Agora, porque você nasceu de novo e porque você é cheio do Espírito Santo, agora você pode ver coisas que você nunca viu antes. Agora você está pronto e apto a ouvir coisas que você nunca ouviu antes, coisas do céu. E você pode ter visões, sonhos no seu coração que você nunca teve antes, irmão. Por causa de quem? Por meio do... Agora Paulo explica por que por meio do Espírito. Vamos lá. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Verso 11. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Ninguém conhece os pensamentos de Deus. Eu não conheço os pensamentos de Deus. Se eu quiser ter acesso aos pensamentos de Deus, eu preciso comunhão com o Espírito de Deus. Porque o único que acessa os pensamentos de Deus ao nosso respeito é o Espírito Santo. Lá no livro do profeta Isaías, se eu não me engano, diz assim: eu sei bem os pensamentos que tenho a vosso respeito. Eu sei os pensamentos que eu tenho a teu respeito, irmão. Deus fala assim: eu sei os pensamentos que eu tenho para você. Você não sabe, Deus sabe. Mas Deus não nos deixou alienados de saber da sua boa vontade, da sua agradável vontade e da sua perfeita vontade. Não, Deus é bom. Deus é um Deus de revelação, amém? Deus é um Deus de revelação. Deus fala assim que a glória a glória de Deus é ocultar as coisas e a dos reis esquadrinhá-la. Então Deus, Ele quer que você entenda o seu propósito, entenda aquilo que Ele preparou para a sua vida. Deus quer que você entenda aquilo que Ele tem para você nos próximos anos. Deus deseja que você entenda qual o seu lugar no corpo de Cristo. Deus quer que você discerne e entenda que você não está aqui nessa terra por acaso, você não é a vontade do seu pai e da sua mãe, você não veio aqui, foi jogado nesse mundo de qualquer jeito, não! Se você nasceu no meio de milhões de espermatozoides, você fecundou no útero da sua mãe, a Bíblia toda diz que Deus tem um propósito na sua vida.
muito além do que você pensa, muito além do que você imagina, muito além do que você vê de si mesmo. Mas como acessar esses mistérios? Você lembra da palavra mistério? Se tem um homem que é o homem do mistério, é Paulo. Mas o Paulo não é o homem do mistério, ele é o homem da revelação. Porque ele entendeu muitos mistérios de Deus. Por que Paulo entendeu muitos mistérios de Deus? Porque Paulo foi um dos apóstolos que foi mais amigo do Espírito Santo. Ele fala em Gálatas: aquele que aprouve, me escolheu, me separou, desde o ventre da minha mãe, para ser pregador e apóstolo dos gentios. Como que ele descobriu isso? Um profeta chegou e falou: Paulo, assim diz o Senhor, você vai pregar o evangelho. Não! Talvez ele teve confirmação de alguns irmãos. Mas apenas alguém falar essas coisas para nós não gera convicção. Sabe o que gera convicção? Quando o próprio Espírito Santo faz você ver, faz você ouvir e faz você sentir o propósito de Deus na sua vida. Aí homem nenhum, meu irmão, tira do seu coração isso. Inferno nenhum tira essa convicção do seu coração, porque é uma revelação celestial, direto no teu coração. E é isso que o Espírito Santo quer fazer com cada um de vocês aqui nessa igreja. É isso que o Espírito Santo veio fazer. Ele veio do céu para trazer a revelação da mente de Deus para mim e para você. Quais são os propósitos de Deus para mim e para você? Lá no livro de Isaías diz assim: assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos. Assim são os meus pensamentos. Então, como, irmãos, acessar os caminhos de Deus? Como acessar os pensamentos de Deus? Na minha razão? Na minha força? Na minha intelectualidade? Na minha religiosidade? Sendo um religioso, vindo todo domingo na igreja? Não! Mas, quando eu decido desenvolver, porque eu quero, porque eu desejo, porque eu entendi pela Bíblia que Deus me ama, que Deus me deu o Espírito como um amigo, Deus me deu o Espírito Santo como um ajudador, um conselheiro. Em João capítulo 14, Jesus fala: eu enviarei um outro consolador, o conselheiro, e ele vos ensinará todas as coisas, ele estará para sempre com vocês. Essa é a missão do Espírito Santo e nenhuma outra mais, a não ser guiar os filhos de Deus. Guiar onde, pastor? No plano que ele tem para você, meu querido. Eu não sei o plano de Deus para a sua vida, não sei mesmo. Eu não sei o que Deus preparou para você no ano de 2026. Eu não sei, meu irmão. Eu não sei nem o que vai ser de mim, porque o amanhã pertence a Deus. Agora eu estou diariamente, todos os dias, perguntando ao Espírito Santo: Espírito Santo, quais são os pensamentos de Deus? Quais são os pensamentos do Pai para a minha vida, para a minha família, para o meu ministério nos próximos dias? E sabe de uma coisa? Ele vai apontando, Ele vai mostrando. Agora Ele só mostra para quem tem interesse, irmão. Não é automático. Se fosse automático, se pelo simples fato de você crer em Jesus, descer o batismo das águas, fosse automático essa revelação, todos no corpo de Cristo estariam alinhados, vivendo o propósito celestial. Mas o que nós mais vemos são irmãos perdidos dentro da casa. O que nós mais vemos são as dracmas perdidas debaixo da mesa. Ou seja, a dracma estava perdida dentro da casa. Quantas pessoas estão vindo à igreja toda semana? Quantas pessoas estão adorando, estão participando de alguma atividade da igreja, mas nem sabe quais são os pensamentos de Deus para a sua família? Quais são os pensamentos, os propósitos de Deus para você? Será que aquilo que você tanto quer é a vontade de Deus para você? Será que aquilo que você tanto está buscando é o que o Pai tem para você? Quem pode te dizer isso? O Espírito Santo.
e homem nenhum. Estamos todos bebendo da mesma fonte. Estamos todos bebendo da mesma fonte. Se nós estamos aqui, se nós nos achamos em Cristo, há um plano de Deus para você. Você sabe qual é o lugar mais rico da terra? Nas cidades? Não são os bancos, não são as joalherias da cidade. É o cemitério das cidades. Porque ali estão homens e mulheres que desceram aquela sepultura e nunca descobriram o plano perfeito que Deus tinha para cada um deles. Nunca viveram 1 milímetro sequer do propósito do Pai. A maioria viveu para si mesmo. A maioria viveu para essa terra. Viveu apenas para esse mundo. E desceu àquele lugar. E nunca descobriu o que Deus tinha para a sua vida. A maior frustração do homem não é quando ele perde bens e dinheiro. É quando um dia, quando estaremos todos diante de Deus, e vai se abrir os livros, e você vai descobrir que Deus tinha coisas celestiais para você viver nessa terra, e você nunca descobriu isso. Nunca. Deus se entristece, irmão. Quantos aqui são pais nessa noite? Você se alegraria em ver seu filho vivendo totalmente fora de tudo aquilo que você sonhou que ele vivesse ou fosse nessa terra? Não há alegria nenhuma num pai ver um filho perdido. E o Pai do céu, que alegria que Deus tem em ver você dentro da casa dele perdido nos seus próprios sonhos, nos seus próprios desejos humanos, perdido em si mesmo. A maioria de nós estamos perdidos em nós mesmos. Porque negligenciamos aquele que foi nos dado, que é a pessoa do Espírito Santo. Negligenciamos o conselho do Espírito Santo. Estamos negligenciando a amizade com o Espírito Santo. E isso tem nos custado caro. Muitos cristãos estão perdendo o casamento. Muitos cristãos estão perdendo os filhos. Muitos cristãos estão perdendo tudo. Porque se negam ouvir o Espírito Santo. Irmãos, todos nós temos lutas e adversidades. Mas se nós seguirmos o Espírito Santo, a Bíblia diz que sobre todas essas coisas, diga comigo, sobre todas, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Não diz lá em Romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Não diz lá em Romanos, capítulo 8, no verso 27, Romanos 8, 27, 28, não diz isso? Mas por que você parou nesse versículo? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu. Então por que nós queremos viver a nossa vida do nosso jeito, queremos viver do nosso jeito, fazer tudo o que nos apraz, e nós esperamos que as coisas cooperem? Não! Essa palavra ela é realidade para quem vive o propósito de Deus. Quando você decide viver o propósito na sua vida, todas as coisas vão cooperar para o teu bem. Nada vai te parar. Nada vai te desanimar. Porque as coisas começam a cooperar para aquele que anda no propósito do céu. E eu estou falando aqui nessa noite para muitos jovens. Jovens, quem sabe do futuro de vocês é Deus. Ele tem planos maravilhosos para vocês. Desde que vocês busquem o conhecimento e a sabedoria de Deus. Abre aqui em 1 Coríntios 14, 2. Quero terminar com esse texto. Nós falamos do batismo com o Espírito Santo. Nós falamos da sabedoria do Espírito Santo. Nós falamos da doutrina apostólica.
Você guardou no seu coração aquela palavra que eu disse, mistério? Guardou? Mistério? O que Paulo falou? Eu vim falar o mistério de Deus. O mistério de Deus. A função do apóstolo Paulo era trazer ao conhecimento da igreja o mistério de Cristo. Cristo em vós, uma esperança de glória. Sabe que mistério é esse? O mistério é tudo que está oculto a nós. E como eu disse aqui, o plano de Deus às vezes está oculto do seu entendimento hoje, mas ele não precisa continuar oculto. Você pode ter a revelação desse plano. Aí o apóstolo Paulo diz assim, ó, pois quem fala em línguas... Vamos ler junto? Vamos ler junto? É o último versículo, vamos ler junto. Pois quem fala em línguas não fala por intermédio mas de fato, o entende. Por meio de quem ele fala? E aqui está em letra minúscula. Está em letra minúscula, o Espírito. Por que está em letra minúscula? Porque está falando do Espírito do homem. Quando é o Espírito de Deus, está em letra maiúscula. Então o apóstolo Paulo fala assim, ó, quem fala em línguas, não fala aos homens. Quando você está falando em línguas, você não está falando com os homens. Você está falando com Deus. Ninguém te entende, nem a sua própria mente. E aí está o segredo de Deus. Deus ocultou o entendimento do falar em línguas para que o diabo não saiba o que você está falando com Deus. Sabe por quê? Quando nós falamos em línguas, nós estamos falando esses mistérios que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não penetrou no coração do homem. Nós estamos falando os mistérios dos pensamentos de Deus ao nosso respeito. Porque toda a Bíblia, ela fala sobre Deus e o homem. Deus e o homem. A Bíblia, ela fala de um relacionamento entre Deus e o homem. É sobre nós, é sobre Jesus, é sobre o Pai, é sobre o Espírito Santo, mas também é sobre mim e você. E o diabo não tem nada a ver com isso. A Bíblia não é sobre Satanás, a Bíblia é sobre mim e você. O plano de redenção que Deus tem para mim e para você, o propósito que Deus tem para mim e para você, quem nós somos nele. Então, como nós íamos expressar na língua portuguesa tamanhos mistérios celestiais dessa forma? Não tinha como. Então Deus criou uma linguagem por meio do Espírito Santo, na qual nós pudéssemos falar com Ele esse plano celestial que Ele tem para nós. E é a sacada de Deus, porque o diabo, ele não sabe do que você está falando com Deus em intimidade. Outra versão, se eu não me engano, se é a Revista e Corrigida Fiel, diz assim, aquele que fala em línguas, aqui em 1 Coríntios 2, não fala a homem senão a Deus, e em espírito ele fala segredos divinos. Que segredos são esses? Entre eu e o meu Pai. Entre eu e o meu Pai. E quando um crente começa a falar em línguas, Satanás faz assim, ó. O que ele está falando? Não te interessa. O que ele está dizendo? Você não tem que saber, diabo, porque é eu e o meu Pai. A Bíblia fala que quem gera essa linguagem no nosso espírito humano é o Espírito Santo. E quem sabe do plano de Deus para nós é o Espírito Santo. Fala, pastor, eu vou ficar lá e não vou saber nunca o que eu estou falando? Vai, claro que vai. Há 20 anos eu estou lá, e vocês acham o que eu estou fazendo aqui nessa noite? Há alguns meses, alguns anos atrás, enquanto eu estava orando em outras línguas, segredos com meu Pai, o Espírito Santo já tinha preparado essa noite, esse dia aqui em Pedra Bonita. Esse livro que eu escrevi, irmãos, eu não tinha capacidade humana nenhuma para escrever um livro. Nenhuma. Eu tenho pouca formação acadêmica. Faculdade, letras, pedagogia. Foi a graça de Deus.
enquanto eu estava lá no meu quarto, romandarabassoco, romandará, o Espírito Santo já estava preparando junto ao Pai, para que essa mensagem fosse escrita em algumas páginas e abençoasse o corpo de Cristo. E aquelas conexões, pessoas que Deus vai apresentando para você, quando você menos espera. E aquelas surpresas divinas de Deus, que você vê que acontece de repente na sua vida, é fruto do que você está orando na intimidade com o seu Pai. O bom do diabo não saber é que quando Deus começa a revelar o que nós estamos orando em línguas, o diabo é pego sempre de surpresa, mas eu e você não. Porque à medida que estamos orando em línguas, a nossa fé é edificada. Então, quando chega o momento de nós acessarmos coisas em Deus, a nossa fé está edificada na medida daquele lugar em Deus que você vai entrar, na medida daquela bênção que você vai receber. Deus tem bênçãos maravilhosas para derramar sobre nós, mas nós precisamos nos edificar nele, nós precisamos nos fundamentar nele, para que quando essas bênçãos celestiais chegam às nossas mãos, nós estamos prontos para que essa bênção seja algo que vai externar a todos à nossa volta. Não bênção para nós apenas, mas bênção para aqueles que estão perto de nós. Porque a palavra de Deus para Abraão qual foi? Sê tu uma bênção para as famílias da terra. Como você vai ser uma bênção? Quando você anda no propósito. Como você vai ser uma bênção? Quando você é íntimo de Deus. Irmão, orar em línguas não é coisa de outro mundo não, é coisa do céu. É uma linguagem íntima, é o Espírito Santo orando através de você. É o Espírito Santo dando essas palavras no teu espírito e você falando ao Pai. E o Pai respondendo todos os dias os mistérios. Amém? Quantos foram abençoados com essa palavra? Amém. Você pode continuar, irmão, estudando muito mais. E eu incentivo cada um de vocês, estudem a palavra. Mas estuda com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que vai banhar você na revelação de Jesus. Aleluia! Fica de pé todos em nome de Jesus.